muito bom ter você por aqui. A minha missão é te ajudar a ser livre da sua dependência afetiva. Eu sou o psicólogo Evandro Laire e neste vídeo nós vamos falar sobre a autoestima. Algo que é muito falado, mas não é muito bem dominado pela maioria das pessoas. Antes de a gente entrar nesse assunto, eu quero te pedir para deixar o seu like neste vídeo. Também se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito, mas não esquece de ativar o sininho para você ficar atento e receber a todas as notificações dos novos vídeos e dos novos conteúdos. Também eu quero te deixar à vontade para você fazer o comentário que você quiser aqui neste vídeo, colocando a sua opinião, falando um pouquinho sobre a sua história. Me conta um pouquinho sobre como você lida com essa coisa da autoestima. Você tem uma boa autoestima ou ainda precisa melhorar esse aspecto da sua vida? Também quero pedir para você compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, porque quanto mais informação a gente dissemina, maior é o alcance da transformação que a gente faz do maior número de pessoas, tá bom? Então eu conto com você nessa missão para você se juntar a mim neste propósito. Agora vamos lá, vamos falar então sobre essa coisa da autoestima. Muitas vezes as pessoas dizem que psicólogo só sabe falar de autoestima. A questão é que este é um assunto tão poderoso para o seu psicológico, que a melhoria da autoestima é uma excelente ferramenta que a gente utiliza para ajudar as pessoas a ficarem menos presas a coisas externas que fogem do controle. Então, quando nós aprendemos a estar bem conosco, a gente encontra uma paz, uma alegria, uma satisfação que muitas vezes independe das condições que estão ao nosso redor. E é por isso que a autoestima ela é tão falada pelos terapeutas. Mas aqui eu quero mostrar para você como que a autoestima é formada. Também eu vou mostrar nesse vídeo quais são os prejuízos da baixa autoestima. O que pode afetar a sua autoestima. E também quero fazer uma diferenciação entre autoestima e autoconfiança. Mas vamos lá, primeiramente, como que a autoestima ela é formada? A autoestima, uma boa parte dela tem a ver com as crenças que nós temos a nosso respeito. A autoestima, ela vai sendo formada desde a nossa infância, desde os primeiros anos de vida. A maneira como os nossos pais nos tratam vai ajudar no fortalecimento dessa autoestima, ou seja, na visão que você vai construindo a respeito do seu valor. Então é muito importante que os pais ajudem as crianças a entenderem o seu próprio potencial. Isso se faz através de bons elogios, através de incentivos, através da participação conjunta nas atividades, permitindo que as crianças façam as coisas que os adultos também façam, para que ela se sinta importante. Então perceba que a autoestima ela vai sendo construída desde a infância. O que a gente precisa diferenciar é a autoestima da autoconfiança. Por quê? A autoestima ela tem a ver com a valorização e o conceito que você forma a respeito de si mesmo, ou seja, o quanto você se estima, ok? Mas a autoconfiança ela está muito mais ligada à maneira como você enxerga as suas capacidades para desempenhar algumas tarefas, algumas funções. A maneira como você enxerga ou reconhece as suas habilidades para dar conta dos desafios da vida. Então perceba que a autoconfiança ela tem uma pequena diferença deste conceito de autoestima, que é o assunto principal desse nosso vídeo. Mas vamos entender agora como que a nossa autoestima pode ser prejudicada, já que a gente já está entendendo como que ela é formada. Se na nossa infância nós não temos um amparo afetivo dos nossos pais, se nós temos algum prejuízo na experiência do amor, nós começamos a duvidar a respeito do nosso valor, porque se ninguém nos quer e se as pessoas ao nosso redor, os cuidadores, parentes, as pessoas que em teoria deveriam nos amar, se não têm estima, consideração e apreço pela nossa pessoa, como que a gente vai dar valor a nós mesmos? Então note que uma família bem estruturada, onde a criança se sente amada, é fundamental para a estruturação dessa autoestima. Quando isso não acontece, você vai ter um prejuízo na formação dessa autoestima, na personalidade do indivíduo. Muitas vezes existe uma educação com muitas críticas, aonde o não é a palavra-chave da educação, aonde o não, o que não pode ser feito, é aquilo que é mais dito com frequência naquele formato de educação. E aquela quantidade constante de nãos vai fazendo com que a criança entenda que tem alguma coisa errada com ela. Porque tudo que ela faz, ela recebe não. Tudo que ela faz, ela recebe uma desaprovação.
E como todos nós temos a necessidade de sermos amados e sermos acolhidos pelos nossos cuidadores, na infância, se nós nos deparamos com esse tipo de educação, a gente vai construindo um sentimento de culpa a respeito de nós mesmos, por a gente ser quem nós somos. E isso vai brotando no coração da criança, e quando esta criança vai crescendo e se encontra na adolescência, você começa a ver os prejuízos disso de maneira mais acentuada. Se isso não é tratado e não é resolvido nessa faixa etária, muitos problemas de relacionamento podem acontecer também na adolescência, o que vai ser carregado mais traumas e transtornos para a vida adulta também. Além das questões ligadas à formação da nossa personalidade, das crenças que a gente vai desenvolvendo desde a infância, a gente então consegue notar que a autoestima ela também pode ser afetada por uma condição de bullying na adolescência, por exemplo, aonde os amigos tratam mal, colocam apelidos, fazem xingamentos, reforçam alguns defeitos físicos, e conforme você vai vivenciando aquilo, você vai tendo uma afetação dessas crenças que você tem ao seu respeito e começa a se ver de uma maneira pejorativa, negativa. Conforme isso vai acontecendo, você vai começando a se sentir inseguro e tendo outros transtornos que eu já vou falar já a respeito desses prejuízos da baixa autoestima. Mas ainda eu quero contar para vocês mais um elemento que afeta grandemente a nossa autoestima, que tem a ver com a propagação de conceitos padronizados pela mídia. Então, quando você assiste uma novela, quando você assiste um filme, quando você assiste a algum programa de televisão, você vê um padrão de beleza, você vê um padrão socioeconômico, você vê um padrão familiar. E quando você começa a contemplar esses padrões, você começa a entender que você talvez não esteja em muita harmonia com aquilo que está sendo mostrado como sendo algo bom e belo. E você começa a fazer essa análise, encontrando muitas divergências a respeito de quem você é e a respeito daquele mundo que você está contemplando na mídia. E você começa então a achar que tem algum problema com você. Então, fique atento, porque muito do que a gente assiste na mídia acaba sendo muito mais uma construção social padronizada a respeito do que é bom e bonito e não necessariamente reflete a realidade, a vida da maioria das pessoas. E eu não poderia falar sobre mídia sem falar também sobre redes sociais. Nas redes sociais, a gente acaba não tendo um foco apenas para a nossa vida, para a nossa realidade, ou para a realidade das pessoas que estão à nossa volta no mundo real. Mas quando a gente vai para as redes sociais, quando a gente cai no mundo da internet, a gente começa a observar um monte de coisas que parece que estão muito mais além daquilo que a gente costuma viver. Você vê pessoas viajando o tempo todo, as pessoas estão sempre sorrindo, as pessoas sempre estão tirando fotos com uma aparência extremamente bonita, e aí você vai contemplando todo esse mundo cheio dos filtros de imagem, né? Proporcionado pelos aplicativos, e você também começa a contemplar algumas diferenças entre aquilo que você vê nas redes sociais e aquilo que você vai enxergando no espelho. Quando você vê a maneira como as pessoas estão gastando dinheiro, você olha para a sua vida e fica se lamentando pelo salário que você tem. Começa a se sentir diminuído, se achando um fracassado na sua profissão, achando que você é uma pessoa mal-sucedida, talvez porque você não tenha a mesma quantidade de recursos que aquela pessoa que você está contemplando nas redes sociais tem. E essas comparações que a gente faz nesse mundo digital vai diminuindo e afetando a nossa autoestima de maneira muito acentuada. Além de padronizar os nossos comportamentos, porque a gente começa a ter uma conduta achando que a gente precisa ter aquilo que as outras pessoas estão ostentando, e nem sempre a nossa felicidade precisa ser baseada no sonho de outras pessoas ou naquilo que elas estão almejando. Uma outra coisa que você precisa ficar muito atento é que muitas vezes, por causa de um momento na nossa vida onde estamos com um problema financeiro, você começa a se sentir também diminuído. E como eu já mencionei, você começa a se sentir um fracassado. Talvez não por contemplar pessoas que estão ostentando maiores recursos que os seus, mas porque você naquele momento de vida não está conseguindo desfrutar da sua autonomia financeira, não está conseguindo realizar o seu sonho profissional, não está conseguindo se sentir produtivo no seu trabalho, talvez por um desemprego, ou talvez
talvez por uma condição adversa ali na sua empresa onde você trabalha. Então perceba que esta questão financeira e o sucesso profissional ou a sua insatisfação, o seu insucesso profissional, ele também pode estar afetando a sua autoestima. Mas nós precisamos aqui alertar para os relacionamentos tóxicos. Porque vocês sabem que eu sempre dou uma ênfase aqui a respeito da dependência afetiva. E quando nós entramos nesse assunto de dependência afetiva, se tem uma coisa que acontece é a diminuição da sua autoestima. Porque muitas vezes nós estamos superestimando o outro, achando que o outro é muito melhor do que a gente. Isso porque nós atribuímos esse poder a outra pessoa, mas também pode ser que exista um comportamento bastante agressivo por parte da outra pessoa, ou um comportamento de coação, onde você se sente coagido diante de algumas falas. E quando o seu companheiro, ou seu amigo, ou alguma pessoa a qual você está conectada nesse contexto de dependência afetiva, chega para você e começa a abalar o seu valor, as crenças que você tem a respeito de você mesmo. Então tome muito cuidado, porque os relacionamentos tóxicos, eles têm um poder tremendo de diminuir a nossa autoestima. E veja, quando a pessoa entra nessa diminuição da autoestima numa relação tóxica, a tendência é que isso comece a ser um ciclo vicioso, onde você vai retroalimentando uma situação negativa. A baixa autoestima vai gerando a dependência afetiva, e a dependência afetiva vai gerando a baixa autoestima. E muitas vezes você precisa até de ajuda profissional de um terapeuta para conseguir sair desse contexto tão tóxico e viciado. Mas aqui eu quero também falar para você a respeito dos prejuízos de uma baixa autoestima, para que você fique atento e caso você viva uma condição como essa, você comece a se munir de ferramentas para conseguir se desvencilhar desse quadro tão prejudicial. A baixa autoestima, ela gera muitas vezes o medo de você desempenhar funções, medo de você emitir a sua opinião. Eu já gravei um vídeo aqui no meu canal sobre submissão nos relacionamentos. E neste vídeo eu falo sobre como a baixa autoestima faz com que você continue cada vez mais se submetendo a situações desagradáveis numa relação. Por que isso acontece? Porque quando você tem uma baixa autoestima, você valoriza pouco o seu poder de decisão. Quando você tem baixa autoestima, você valoriza pouquíssimo as suas opiniões a respeito das coisas, achando que sempre a outra pessoa é quem tem o direito de ter as melhores escolhas, de tomar as atitudes, de decidir o que vai acontecer no relacionamento, e você acaba ficando extremamente vulnerável. A baixa autoestima, ela também causa um enorme prejuízo de relacionamentos. E quanto menor os relacionamentos que você tem, mais dependente você fica de um único indivíduo. Também tem um vídeo no meu canal falando a respeito da escassez de relacionamentos na dependência afetiva. Você pode conferir todo esse material digitando no YouTube Evandro Laire e o tema que você está procurando. Agora veja, eu quero ainda dar uma ênfase especial sobre esta questão da comunicação, porque muitas pessoas, por terem uma baixa autoestima tão forte, acabam tendo, inclusive, uma diminuição da voz na hora de se comunicar com as pessoas. Essa baixa autoestima, ela não vai afetar somente o posicionamento ou a firmeza de defender ideias, mas a baixa autoestima vai te afetar com relação ao tom de voz. Isso faz com que as pessoas percebam o quanto você é inseguro. Então tome cuidado, porque o seu posicionamento social, ele depende da sua autoestima, ele depende do quanto você se valoriza e da certeza que você tem a respeito do seu valor e do seu potencial. Muitas vezes, quando a gente entra numa relação de dependência afetiva dentro de um contexto profissional, geralmente isso está ligado a uma dependência com um superior. E às vezes a gente acredita que a pessoa, por ter um cargo mais elevado, é uma pessoa que tem um valor maior do que o nosso. Mas isso não é verdade. As pessoas nas empresas, elas ocupam funções administrativas, as quais elas desempenham um papel simplesmente por uma questão de organização, de ordem, para que as coisas funcionem melhor, para que uma pessoa possa tomar uma decisão de maneira assertiva e isso vai conduzir o grupo. Mas não significa que essa pessoa de autoridade
capacidade, ela tem um valor maior do que o seu. Portanto, você não precisa se sentir diminuído frente a um chefe, a uma autoridade dentro da sua empresa. Nas amizades, muitas vezes a gente entende que algumas pessoas elas têm um brilho natural. E de fato, algumas pessoas a gente costuma dizer que tem uma luz diferente, né? São pessoas alegres, são pessoas autoconfiantes, pessoas cheias de boa autoestima. E às vezes, quando a gente olha para essas pessoas, a gente percebe que as pessoas a estimam tanto, as pessoas gostam tanto daquele indivíduo, que a gente começa a ficar até com um certo grau de inveja. Não sei se você já sentiu isso. E aí você vai percebendo que você vai também valorizando tanto aquela pessoa que acaba esquecendo de olhar para as suas qualidades, acaba esquecendo de olhar para o seu próprio potencial, não consegue ver o seu valor e acaba se perdendo no outro diante desta relação. E geralmente em situações como essa, você acaba entrando num quadro de dependência afetiva, justamente pelo fato de valorizar mais o outro do que a si mesmo. Então perceba a importância da boa autoestima em todas as esferas da sua vida. Quando você tem uma baixa autoestima, muitas vezes você se sente até pouco interessante para as outras pessoas. E você acredita que as pessoas nem gostam da sua companhia ou da sua presença, porque você acha que não tem nada de valor para oferecer para essas pessoas. Mas agora eu quero chegar no momento tão esperado desse vídeo, que é falar para você, mostrar para você como que você vai melhorar a sua autoestima. E olha só, eu quero primeiramente sobre este tópico aqui, quebrar algumas crenças na sua mente e quebrar um mito aqui que muitas vezes as pessoas têm. Você tem que parar de achar que a autoestima é somente um conceito que você faz sobre você e que isso é uma coisa que você vai trabalhar apenas no campo emocional, apenas no campo dos pensamentos. Porque autoestima tem a ver com atitude. E eu já vou explicar melhor a respeito dessa questão da atitude, mas antes eu quero falar sobre essa questão interna, sobre os seus pensamentos. Veja só, é importante você entender que as crenças que temos a respeito das pessoas, do mundo e de nós mesmos, existe uma força em cada crença. Algumas crenças elas são mais fracas na nossa mente. Outras crenças elas são mais fortes, mais firmes, mais arraigadas. E talvez as crenças positivas que você está desenvolvendo a seu respeito sejam crenças muito fracas, talvez sejam crenças muito frágeis, que diante de qualquer dificuldade do seu mundo exterior, você já tem um abalo nessas crenças, fazendo com que a sua autoestima despenque lá para baixo. Então é muito importante você sim fortalecer as crenças que você tem a seu respeito. Você pode fazer isso com técnicas de programação neurolinguística, por exemplo, que é justamente o fato de você falar para você mesmo coisas que vão exaltar o seu valor. Você dizer para você coisas sobre o seu potencial, conforme você vai falando essas coisas, mesmo que inicialmente você não acredite tanto, com o passar dos dias, com o passar do tempo, o seu cérebro vai se acostumando a ouvir aquilo e vai começar a pensar aquilo com uma maior intensidade. E aí você passa então a acreditar naquelas palavras que você proferiu inicialmente sem antes ter tanta confiança assim. Mas agora a sua autoestima passa a ser muito mais fortalecida por causa das próprias palavras que você falou. Então tome cuidado com, às vezes, algumas frases que você fala para algumas pessoas, dizendo que você é tímido, dizendo que você não consegue, dizendo que você não tem talento, porque você mesmo vai ouvindo isso e vai fortalecendo essas crenças a seu respeito. Então você precisa compreender a importância de fortalecer as boas crenças que você tem a respeito de você mesmo. Mas além desse fortalecimento das crenças, como eu mencionei, a autoestima ela tem muito a ver com as suas atitudes. E você precisa fazer coisas que façam com que você se orgulhe de você mesmo. Acontece que muitas pessoas têm preguiça de ter uma vida interessante. Algumas pessoas têm preguiça de praticar atividades físicas, algumas pessoas têm preguiça de trabalhar, de desenvolver projetos no campo profissional. Algumas pessoas têm preguiça de desenvolver alguma arte, ou estudar algum idioma, ou talvez produzir algum trabalho manual que pode ser utilizado tanto para o entretenimento quanto para a captação de recursos financeiros. Então, algumas pessoas, elas acabam achando que ela vai construir uma crença de valor a seu respeito sem desenvolver atitudes de valor. Portanto, eu estou aqui para te dizer, deixe a preguiça de lado e faça coisas interessantes. Se você trabalha a semana inteira, no final de semana, faça coisas legais, interessantes, faça um passeio, vai no shopping, faça uma trilha, ande de bicicleta, procure um lugar para você nadar,
faça uma viagem, esteja com amigos, estude alguma coisa, mas utilize o seu tempo livre para agregar valor a você. Quanto mais valor você agrega à sua pessoa, à sua personalidade, mais contente você fica com quem você é, mais você se dá valor também por tudo aquilo que você foi construindo ao longo do tempo. Então veja a importância de você ter atitudes que vão melhorar a sua autoestima. Se você está num relacionamento tóxico, onde a pessoa só te coloca para baixo, só te diminui, será que não está na hora de você repensar essa relação? Então note que até mesmo nos relacionamentos nós precisamos ter atitudes que vão fazer com que a gente se orgulhe de nós mesmos. Mas tem uma coisa extremamente importante que eu não posso deixar de dizer neste meu incentivo de te ajudar a fazer coisas interessantes. Você precisa reservar tempo para ajudar pessoas. Esta coisa de ajudarmos pessoas faz com que nós tenhamos um orgulho tão grande da gente, e isso gera uma valorização tão grande a nosso respeito, e até mesmo ver a reciprocidade das pessoas, o carinho das pessoas, o senso de gratidão que as pessoas desenvolvem pela gente. Isso é algo maravilhoso. Quanto mais pessoas você ajuda, melhor fica a sua autoestima. Isso não tem a ver com vaidade, isso não tem a ver com fazer alguma coisa esperando algo em troca. Não, mas isso tem a ver com o valor que você reconhece e a relevância que você tem para a sociedade. Então, se você quer melhorar a sua autoestima, pare de ficar pensando somente nos seus problemas, nas suas limitações, nos seus defeitos, mas comece a olhar para as pessoas e ajude as pessoas sem esperar nada em troca. E eu tenho certeza que o carinho dessas pessoas, a reciprocidade deste carinho, vai te ajudar a melhorar e muito a sua autoestima. Essa dica ela é valiosa, ela é importantíssima. Agora entenda que autoestima não é egocentrismo. E muitas pessoas, sob essa alegação de que têm boa autoestima, acabam sendo extremamente egocêntricas. Acabam se comportando até mesmo de uma forma imatura, tentando ostentar para as pessoas e mostrar todo o seu valor, mostrar todo o seu potencial. E muitas vezes a gente percebe até um olhar de frustração dessas pessoas quando elas não conseguem extrair do outro a admiração que elas esperam por estar fazendo alguma coisa ou por estar ostentando alguma coisa. Então tome cuidado, porque autoestima não é egocentrismo. Autoestima também não é autossuficiência. Muitas pessoas podem achar que por terem boa autoestima não precisam de outras pessoas. E isso não é uma verdade, porque nós somos seres sociáveis e a gente só consegue fazer coisas grandes com pessoas. Ninguém faz algo grande sozinho. Portanto, acredite, você precisa das pessoas. Essa autossuficiência não pode ser comparada com a boa autoestima. Não são coisas iguais. Tome cuidado com essa vontade de querer dar conta de tudo sozinho. Mas eu quero te contar quais são os benefícios dessa boa autoestima. Uma pessoa que tem boa autoestima consegue ficar consigo mesmo, desfrutando de um imenso prazer. A pessoa que tem boa autoestima, ela não tem medo de expressar suas opiniões e de se posicionar diante dos fatos. Uma pessoa com boa autoestima tem um tom de voz agradável, consegue se fazer ser ouvido pelas outras pessoas. Também tem uma postura física boa, com um porte elegante. Uma pessoa com boa autoestima se sente confiante o suficiente para desempenhar tarefas, para estabelecer projetos, confia no seu próprio potencial e quando estabelece relacionamentos, consegue fazer isso de uma maneira desprendida, de uma maneira a agregar valor nas outras pessoas e não fazer isso, não se associar às pessoas tentando tirar algo das pessoas, tentando roubar admiração, roubar aprovação, roubar uma valorização vinda do outro. Uma pessoa que tem boa autoestima não precisa ficar provando para as pessoas o seu valor, mas ela consegue compreender o valor que tem, independente da opinião das pessoas. Perceba quão maravilhoso é ter uma boa autoestima e talvez agora você consiga compreender o porquê que terapeutas e psicólogos dizem tanto e falam tanto sobre esse assunto da boa autoestima, porque é realmente algo libertador. Quando você começa a viver isso, você começa a ter uma postura diferente diante das pessoas e, na verdade,
o seu comportamento ele vai refletir apenas aquilo que você está vivendo dentro do seu coração. Eu tive a oportunidade de atender uma mulher que tinha por volta dos seus 40 anos de idade. E ela tinha terminado um relacionamento de uns 4 anos mais ou menos. Mas ela estava se sentindo extremamente vazia, sozinha, solitária. Achava que ela não tinha valor nenhum e ela ficava em seu apartamento apenas chorando. E nas nossas conversas eu fui mostrando para ela a importância dessa autoestima. Fui trazendo para ela algumas propostas de atividades que ela poderia fazer para começar a se orgulhar de si mesma. E ela começou a praticar atividade física, começou a sair com as amigas, começou a ocupar seu tempo livre fazendo hobbies e praticando atividades que ela se sentia bem e feliz. Também começou a fortalecer as crenças a respeito do seu próprio potencial e do seu valor. E também mudou a maneira como ela enfrentava as dificuldades da vida dela. O poder que essas ferramentas e novas propostas de conduta tiveram sobre ela foi tão grande que ela se sentiu muito mais confiante para aceitar propostas de trabalho em outro país, coisa que ela jamais imaginaria fazer. Então note como é libertador essa reconstrução ou essa formação da sua autoestima. Tive também a oportunidade de atender uma jovem de 26 anos. Ela estava com alguns problemas no casamento e seu marido sendo bastante infiel. Ela começou a se sentir com uma autoestima extremamente reduzida por achar que ela não estava à altura das outras mulheres às quais o seu marido procurava. E naquele processo conflituoso do relacionamento, a separação acabou acontecendo. E quando ela chegou a mim, eu a incentivei a procurar uma academia, começar a fazer esporte, começar a cuidar do seu corpo. Também sugeri que ela melhorasse os relacionamentos e ela também começou a fazer viagens e passeios com as amigas. Começou a melhorar a sua própria alimentação e começou a ter mais orgulho de si mesma. Começou a compreender que mudando as suas crenças a seu respeito, ela poderia até mesmo esquecer daquele antigo relacionamento que havia lhe feito tão mal. Então, ela conseguiu, através da melhora dessa autoestima, começar a viver uma vida mais leve, mais produtiva e muito mais focada em si mesma do que em outra pessoa. Então note que com as ferramentas corretas, olhando as coisas da forma certa, você pode ser livre disso. Mas talvez você diga para mim que não tem capacidade de fazer algo de valor, talvez você acredite que não tem talento nenhum, como eu já ouvi de muitas pessoas. Mas eu preciso te dizer, pare com essa vitimização e comece a se mover, se mexer e fazer algo por você. Faça coisas que façam com que você se orgulhe de si mesmo. Comece a praticar esporte, comece a ajudar pessoas e faça muitas das coisas que eu já mencionei neste vídeo como sendo coisas positivas para melhorar a sua autoestima. Deixe de lado essa vitimização. Entenda que o seu valor depende da sua iniciativa e daquilo que você faz. Agora você também pode me dizer que você nunca vai conseguir ser igual a tal pessoa. E a primeira coisa que eu digo a esse respeito é que você precisa parar de se comparar. E a outra coisa importante a dizer sobre isso é que você pode ser quem você quiser, não importa, você escolhe se você quer ser uma pessoa de academia, se você quer ser um artista, você escolhe se você quer ser um músico. Todos os dias você, quando acorda, tem a opção de escolher quem você quer ser. Se você quiser ser um ciclista ou um surfista, se você quiser ser um paraquedista, se você quiser ser uma bailarina, você pode escolher quem você quer ser. Então perceba que você não pode se comparar com as pessoas, mas escolher o rumo da sua vida. E quando você faz isso, você começa a ter um senso de autorrealização, sentir alegria por aquilo que você fez e começa então a entender que a sua vida tem muito mais valor e você passa a não precisar trocar a sua vida pela vida de outra pessoa. Você passa a não depender tanto do afeto, da valorização do outro, porque você sabe o valor que você tem. E você cria uma profunda admiração, não somente por você, mas pela sua história, valorizando os seus acertos e os seus erros, os seus sucessos e os seus fracassos. E nessa altura do vídeo, é importante eu te alertar para o seguinte: ter boa autoestima não é necessariamente você olhar somente para as suas qualidades, mas a boa autoestima, ela te ajuda a olhar para os seus defeitos, tendo mesmo assim um carinho por você, acolhendo aquilo que você não faz tão bem e aceitando-se a si mesmo, mesmo com as suas limitações. Então perceba que a autoestima é algo extremamente profundo. Agora, se você quiser continuar com uma baixa autoestima, então eu vou sugerir para você continuar não tendo uma vida interessante.
eu vou sugerir para você não fazer esforço nenhum para transformar as suas crenças a respeito de você. E eu vou falar para você, então, não ter uma vida interessante. Se você quer continuar com uma baixa autoestima, você pode fazer todas essas coisas que o fracasso ele é garantido. Mas se você quer ter uma boa autoestima e desfrutar de todos os benefícios disso, como uma vida autônoma, independente, mais feliz e empolgante, então aqui eu vou te dar 3 atitudes para você já começar a iniciar nessa jornada de uma reconstrução da sua autoestima. E aqui vai a primeira tarefa para você. Pegue os seus melhores utensílios e faça uso deles no dia a dia. Use as suas melhores roupas para ir no supermercado, ou para ir no shopping, ou em lugares mais simples. Não espere para usar as melhores roupas somente em ocasiões especiais. Não se vista, não se arrume somente para as pessoas lá fora, mas se arrume para que você possa se olhar no espelho e se achar uma pessoa bonita. A segunda tarefa aqui que eu quero te propor é para que você faça atividade física pelo menos uma vez por semana. Se você não gosta de fazer esportes de força ou de muita intensidade, como praticar futebol, ou natação, ou musculação, faça pelo menos uma caminhada. Faça isso a céu aberto, no meio da natureza. Eu tenho certeza que isso vai ajudar você a se sentir melhor com o seu corpo, vai ajudar na sua saúde e também vai ajudar a espairecer a mente e olhar o mundo de uma maneira mais ampla, se conectar com um mundo maior através dessas reflexões feitas ao longo desta caminhada. Então, seja qual for a atividade, pratique-a uma vez por semana. A terceira tarefa que eu quero te propor é para que você sorria mais. É difícil? Acho que é bem simples fazer isso. Mesmo às vezes sem muita vontade, seja mais simpático, sorria mais, transmita uma atmosfera de alegria para as pessoas. As pessoas com certeza vão te ver de uma maneira muito positiva, vão te recompensar por essa boa energia que você transmite para elas. Então, estar sempre sorrindo, ou pelo menos fazer o possível para estar a maior parte do tempo de uma maneira simpática, alegre, divertida com as outras pessoas, é algo que vai te ajudar muito, não só na melhoria da sua autoestima, mas também é uma forma de você exercitar a boa comunicação com as pessoas. Então eu espero que todas essas dicas e tudo que foi falado neste vídeo sobre autoestima tenha te ajudado. Mais uma vez, eu quero te pedir para deixar o seu joinha neste vídeo, se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder as novidades. Quero te deixar mais uma vez à vontade para você fazer os comentários que você quiser a respeito desse tema. Conta para mim se você está com a sua autoestima boa ou se você precisa melhorar. Conta para mim o que você tem feito, que eu não mencionei nesse vídeo, para que outras pessoas também possam ingressar nesse processo de melhoria da autoestima. E eu ainda vou te pedir para compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, para que outros também sejam beneficiados com esse conteúdo, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.